esse não é um vídeo religioso. Eu, Ivan Maia, não sou uma pessoa religiosa. Se você quiser saber o que eu penso sobre religião, é só você digitar aqui no YouTube, Ivan Maia, religião, e eu vou te falar. Tem vários vídeos meus falando sobre isso. Esse não é um vídeo religioso porque eu não sou religioso. Esse é um vídeo para te alertar. Esse é um vídeo para abrir a sua cabeça, caso você queira. E eu espero que esse vídeo te ajude. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Destruindo Vidas em Nome de Deus. Então vamos lá, eu quero citar aqui, já que eu te falei que eu não sou religioso, hoje você vai saber o que é religioso, até o final do vídeo. O que significa ser religioso? Eu sou um cara amoroso, é completamente diferente. Eu sou um cara espiritualizado, é completamente diferente de religião. Eu não tenho religião, não sigo nenhuma e eu não vou a igrejas, não frequento igrejas há mais de 23 anos e nunca mais vou, porque foi uma escolha que eu fiz diante de Deus. Se eu estou certo ou se eu estou errado é um problema que só diz respeito a mim e a ele. Não sei quem é você, não sei se você vai ou não e não estou condenando nada. Que isso fique bem claro, não é um vídeo de condenação. Eu vou expor para você alguns conhecimentos, você faz com eles aquilo que você quiser e se quiser. A intenção é apenas te ajudar. Se isso puder ajudar, ótimo. Se você achar que não ajuda, pode parar de ver o vídeo a qualquer momento, não tem problema nenhum. Minha vida continua e a sua também, isso é maravilhoso. Eu quero falar com você sobre os religiosos. Então eu preciso ler algumas passagens da Bíblia, porque eu não vou a igrejas, mas eu leio a Bíblia, creio no Deus vivo, e é um direito que me assiste também, ok? Peguei algumas anotações aqui, porque eu quero seguir uma linha de raciocínio com você, e tudo que eu vou te falar, você pode pesquisar na Bíblia também, eu vou pegar o meu computador daqui a pouco, vou ler para você, para que eu não erre em nenhuma palavra. Primeiro, você precisa saber o seguinte, ó, Jesus, ele era um cara amoroso, mas ele era duro, tinha palavras duras. Com quem que ele era duro? Fariseus, escribas e sacerdotes. Caso você não saiba, trazendo isso para 2000 anos agora, porque faz 2000 anos que Jesus esteve aqui, quem eram os fariseus, os escribas e os sacerdotes? Se fosse hoje em dia, seriam padres, bispos, pastores, seriam cardeais, seriam diáconos, seriam apóstolos, que tem um monte por aí, né? Eles se dão vários nomes, apóstolos, fulano de tal, ministro, bispa, bispo, hoje em dia tem de tudo. Seriam esses. Se fosse nos dias de hoje, é com eles que Jesus falaria. Mas como era a religião judaica, então os nomes eram aquilo lá, tá certo? Então não sei de onde você é, mas agora você vai saber o que você frequenta, mas você vai saber certinho. Eu quero começar falando para você uma passagem que está no livro de Lucas, que eu vou ler daqui a pouquinho, e que Jesus estava na sinagoga, nos sábados, porque eles eram judeus, e ele tinha um homem lá com uma mão mirrada, sabe essa mão, a mão seca assim. E os fariseus estavam de olho para ver, será que ele vai curar no sábado? Porque a lei de Moisés dizia que no sábado tinha que dedicar o tempo para Deus. Você já ouviu falar isso, né? Eles não podiam trabalhar do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Beleza. Tem uma igreja aí que ela defende isso também até hoje, né? A mim não compete dizer se está certo ou se está errado. Você sabe de quem eu estou falando. E os fariseus estavam de olho. Vamos ver se ele vai curar no sábado. E Jesus lia os pensamentos deles. E Jesus então disse o seguinte: é lícito, de acordo com o que escreveu Davi, é lícito curar no sábado? E aí ele pediu para o homem levantar, ele falou, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Mandou o homem levantar, falou, estende a outra mão. E o homem estendeu a mão e as duas mãos estavam iguais. E o homem foi curado ali. E eles, fariseus, ficaram escandalizados. Olha, os dias de hoje são muito diferentes. Hoje você vê os fariseus de hoje, como é que eles são? Eles vão à igreja, Bíblia debaixo do braço, se ele é crente, senão ele vai na missa. Eu conheço gente que vai na missa todo dia, todo dia. Ele tem cargo, ele é ministro da Eucaristia, ele é ministro disso, ele canta, é louvor, é ministério de não sei o que e tal, tal. Mas você olha a vida da pessoa, odeia, tem inveja, fala mal dos outros, discrimina, rouba, ele dá pregação sobre dízimo e fala, e ele rouba. Certo? Ele esconde, ele mente, ele engana, ele espanca a mulher, ela trai o marido e tal. Isso aí são os fariseus da época atual. Eles são iguais, sempre foram assim. E hoje eles não mudaram nada. Eles ignoram que há uma passagem na Bíblia, em Mateus, onde Jesus fala do Apocalipse, do dia do juízo, e ele fala assim, naquele dia, muitos virão até mim e dirão, Senhor, Senhor, eu batizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome, e eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Outros, entretanto, eu direi, venham, meus filhos, porque tive fome e me destes de comer, tive frio e me cobristes, estive aflito e me confortastes. E eles dirão a mim, quando fizermos isso a ti, Senhor? E eu responderei, fizestes isso a mim quando fizestes para qualquer um dos meus pequeninos. Os fariseus da época atual,
que são religiosos até a raiz da alma, eles estão sempre apontando o dedo para você e dizendo: se você não guardar o sábado, você vai ser queimado. Se você não guardar o domingo, você vai ser queimado. Se você não vier para a minha igreja, só a minha igreja vai ser salva, porque eu tenho o livro do fulano, que ele recebeu uma revelação do céu. Ah, não, na minha igreja tem a profeta, que ela escreveu não sei o quê. Ou seja, os fariseus, os religiosos sempre foram iguais. Só ele vai se salvar, todo mundo vai ser queimado. Só o Deus dele é que é bom, o Deus dos outros não presta. Você entendeu o que eu quero dizer? Nunca mudou isso daí, nunca mudou. Eles ignoram aquela passagem onde Jesus falou assim: hipócrita, você fica apontando o cisco que tem no olho do teu irmão e você não vê que tem um argueiro no teu, uma trave? E como que você pode dizer para o teu irmão: vem cá que eu vou tirar o seu cisco, se você tem uma trave? Hipócrita. Primeiro retire o cisco do seu olho, depois se retira a trave do olho do teu irmão. Eles não veem que foi falado sobre eles, que eles não vão para lugar nenhum. E eles não veem também que o apóstolo Paulo escreveu: você pode até falar a língua dos anjos, você pode fazer de tudo, se você não tiver amor, você não tem nada, porque Deus é amor. E eles ignoram também que na primeira epístola de Pedro, Pedro disse o seguinte: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque se ele não ama o irmão que ele pode ver, como é que ele vai amar a Deus que não se pode ver? Olha, tudo isso são trechos, tem muito mais trechos. Mas acontece que os fariseus, eles são assim. Se você ler o capítulo, o livro de Lucas, capítulo 6, eu nem vou pegar o computador e não vou ler, para não parecer que eu estou pregando. Você mesmo, se quiser, você pode entrar na Bíblia online e ler o capítulo 6 de Lucas inteirinho. Você vai ver como é que Jesus falava sobre isso daí. Você vai ver quanta dessa falsidade a gente tem até hoje. Olha, quando eu parei de frequentar igrejas, várias pessoas há muitos anos, elas vinham para mim e diziam: o senhor fala tanto de Bíblia, o senhor tem que voltar para a igreja, porque o apóstolo Paulo diz que a gente tem que frequentar o corpo de Cristo. Olha, eu sugiro que você pare de escutar abominações que são faladas de cima de púlpito, porque tem muito pastor, tem muito pregador que fala de coisas que ele nem sabe. Não lê com espírito de oração. A Bíblia você tem que ler com espírito de oração, você tem que pedir sabedoria. Tiago diz assim no livro dele, no Novo Testamento, ele diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém nega e a ninguém lança em rosto. Você tem que ler com espírito de oração. Pare de acreditar em tudo que você ouve. O apóstolo Paulo escreveu isso? Escreveu sim, mas você tem que entender o contexto onde ele escreveu isso. O apóstolo Paulo escreveu muito mais coisas, mas os ignorantes, os tolos, os religiosos, os fariseus, eles pegam um versículo e eles criam uma verdade em cima de um versículo. A Bíblia tem 66 livros, tudo dividido em versículos. Você tem que comparar um com o outro, você tem que entender a historicidade, você tem que entender para quem que Paulo estava escrevendo, o que acontecia. Se ele escreveu uma carta para Romanos, era para a igreja de Roma, o que acontecia na igreja de Roma? Se ele escreveu para Efésios, se o trecho que você pegou, que o teu pastor, muitas vezes pastor de Araque, não estou dizendo que todos são, mas o que tem de pastor de Araque você não acredita, entendeu? Guia cegos, Jesus falou sobre isso também. Acaso pode um cego guiar outro, não cairão ambos na mesma vala? Se Paulo escreveu para a igreja de Efésios, é para a igreja de Éfeso. Você tem que saber o que acontecia lá. Ele escreveu cartas separadamente para cada igreja, de acordo com as notícias que vinham, porque ele fundou essas igrejas. O corpo de Cristo, o templo, é você, sou eu. O templo é de carne e osso, é o templo do Espírito de Deus. Deus é adorado em espírito e em verdade, mas isso eles não falam para você. Por quê? Porque se você adorar sozinho, ou se você adorar na sua casa, para onde vai o dinheiro que eles querem seu? Para onde? Onde é que você vai dar o dinheiro? Onde é que você vai dar o dinheiro para sustentar todo esse lixo que esses lobos em pele de ovelha fazem? E se você gosta desse tipo de vídeo, tem muito mais vídeo assim aqui no meu canal. E eu ainda vou gravar um vídeo daqui 2 dias, ou amanhã mesmo ele entra, não sei quando você está assistindo esse, só sobre falsos pastores e falsos profetas, para você ver o que está sendo feito hoje em dia em nome de Deus, para que você se liberte disso, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Desse jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele negócio que põe no pescoço do boi, assim, do pescoço do burro de carga, para levar você para onde quiser. Você tem que se libertar, você é livre, Deus é amor, Deus é liberdade. E se você não demonstra amor pelas pessoas, esqueça. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir naquelas igrejas que passa o paletó e derruba um monte de gente. Eu ainda acho que é por causa do cheiro que derruba aquele monte de gente. Fala mal dos outros e faz igual, faz pior. Por quê? Porque fala do cisco no olho do outro e tem uma trave. São os hipócritas que Jesus falou, fariseus dos tempos modernos. Olha, agora é com você. O que você vai fazer com essas informações é com você. Se você gosta de ser cego, continue cego, não tem problema. É um problema seu, é entre você e o Criador. Se você acha que tem um fundo de verdade, você é uma das pessoas que vive prisioneira, porque te obrigam a ir na igreja, porque te obrigam a engolir aquilo, a usar uma certa roupa, a fazer isso e aquilo. Deus não é assim. Deus nunca foi assim. Agora, compete a você orar, pedir sabedoria
e assim por diante. Não acredite em mim, pesquise, por favor, ore a Deus. Se eu estiver errado, um dia ele vai me mostrar. Eu não acho que eu esteja errado. Eu oro todos os dias, converso com ele todos os dias. Aí é com você. E agora, até agora eu falei dos fariseus e tal, que são aqueles que frequentavam e ficavam julgando. Eu falei dos que estão em banco de igreja. Agora eu quero falar com você sobre uma raça que é pior do que isso daí. Aquela raça que João Batista, antes de Cristo, antes dele anunciar Cristo, ele chamava essa raça de víboras. Você imagina, a víbora, caso você não saiba, é o pior tipo de cobra que existe. É a serpente venenosa, traiçoeira, enganadora. Então eu quero falar com você. Você conhece alguns nomes, não conhece? Eu poderia falar aqui, mas você conhece os nomes, ó. Eles fazem templo de Salomão, eles têm banheira de ouro, eles carregam estádios inteiros com sacos de dinheiro, eles têm fogueira santa, fogueira manta, fogueira de anta, né, que é mais assim, fogueira de não sei o quê. Eles vendem camisa ensanguentada de uma suposta facãozada. Eles falam de dízimo, trízimo, quadrízimo. Você não acredita em mim? Trízimo, procura, tem um deles aí, dessas lobos e pele de ovelha, conhecidíssimo. Ele fala do trízimo, tem um vídeo falando sobre isso. Pode pesquisar, não é mentira minha. Trízimo, 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. E para a bolsa de quem que vai? Ele. Fazendas, caminhonetes, jatinhos e tal. Paulo, Pedro, Tiago, eles tinham jatinhos? Não. O dinheiro de dízimo é para isso? Não. Eles vão te dar Malaquias, capítulo X, versículo Y, trazei todos os dízimos. Não, trazei todos os dízimos para o meu bolso, né? Para que eu possa ser rico e você continuar pobre. E vende água do rio Jordão, água do rio, do raio que te parta, vassoura ungida, vassoura de vida. Tem aqueles também, você sabe, que viaja de jatinho. Hoje em dia tem maquininha de cartão de débito para você dar o dízimo. Tem autorização para debitar automaticamente em conta. Abominações. E um monte de gente prisioneira disso daí por medo. Medo que Deus vai queimar, medo que Deus vai tirar sua prosperidade, você não vai em frente e tal. Coitados. Mal sabem eles o que está sendo feito. Então, para eu não ficar falando sozinho, eu quero ler aqui para você Lucas capítulo 11, versículo 34. A partir dele você pode ler, mas eu sugiro que você leia o capítulo inteiro. Eu vou ler só uns pedacinhos aqui para você. Jesus estava falando com os discípulos e sempre por perto tinha fariseus e sacerdotes. Eles estavam sempre de olho porque eles queriam matá-lo de tudo quanto é maneira, como acabaram fazendo realmente, você sabe disso. Ele incomodava como incomoda hoje. Quando a gente fala disso, incomoda porque mexe no bolso deles. Mexe no bolso, mexeu no bolso, a ira, o ódio fica tranquilo, porque os sacerdotes ganhavam muito dinheiro naquele tempo. Leia sobre isso, leia. Assista pregações sérias, na internet tem pregações sérias, tem pastores sérios, tem muita gente séria, gente que não pede um centavo para você, sabe? Tem pastores ungidos de verdade. Eu não estou falando mal de todos, eu estou falando mal daqueles. Você sabe quem são aqueles, você sabe os nomes, vivem arrancando dinheiro, arranca dinheiro de você de tudo quanto é jeito, vende a mãe e não entrega, vende a própria mãe para você e não vai entregar, vende terreno no céu, vende qualquer tipo de coisa. Mas vamos lá, olha o que Jesus falou: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti não se torne em trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia se ilumina com o seu resplendor. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar, porque era um costume dos fariseus, eles se lavavam antes de jantar, e Jesus não se lavou. Jesus, que lia as mentes, ele falou assim: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo dos doutores da lei, doutor da lei. Você já ouviu hoje em dia? Eles falam que se você... Quem é esse cara que está pregando? Ele não é formado em teologia, sim? Porque hoje, para eles, você tem que ser formado em teologia. Você pode ser um imbecil completo, você pode ser um traidor, um ladrão, mas se você fez teologia, você já está apto. E tem muitas igrejas que a pessoa é promovida a pastor pelo tempo de casa. E toda vez que o cara é promovido a pastor, a esposa também é pastora. Às vezes são lixos humanos, traidores, adúlteros, assassinos, não importa, mas eu virou pastor. Hoje em dia é assim que é.
Se você nunca viu isso daí, você tem que procurar saber. Talvez na sua igreja seja assim também. Então, Jesus continua, olha. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também que sois falsos profetas. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido de vós. E olha, eu não preciso falar mais nada sobre isso daí. Em outros trechos, Jesus falava assim, olha, vocês são sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de imundície por dentro. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês vão nas casas das viúvas e fazem aquelas orações longas para poder almoçar lá, para poder arrancar o pouco de coisa que ela tem. Gente, leia, por favor. Mateus e Lucas está repleto disso daí. Esse lixo de pessoas, os religiosos, é a pior raça que existe no planeta Terra, é o religioso. Por quê? Porque ele se veste de Deus, destruidores de vida. O nome desse vídeo é Destruindo Vidas em Nome de Deus. Agora é com você. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim. Comenta. Você tem alguma vivência disso? O que você pensa de tudo isso? Você concorda? Você discorda? Não tem problema nenhum. Fique à vontade. Eu amo ler os comentários. Se gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Ou não deixa nada. Você que sabe. A vida é sua e ela vai prosseguir. A minha prossegue, graças a Deus. Eu estou em paz. Não estou atacando ninguém, falando mal de nenhuma igreja. Não estou ridicularizando, tirando sarro de ninguém. É um vídeo sério. É um vídeo para te ajudar, se ele puder te ajudar. Eu desejo a você longos dias, belas noites. Que Deus te abençoe. A você te dê muita felicidade e paz. A você, as pessoas que te amam e são amadas por você. A gente se vê no próximo vídeo.